Manhã linda, manhã maravilhosa, manhã que o Senhor reservou para adorarmos em espírito e em verdade. E é interessante que o Senhor vem falando já conosco desde o primeiro louvor. E isso, irmãos, é maravilhoso, porque aquele que vai transmitir a palavra de Deus, que é algo de muita responsabilidade, ele muitas vezes fica apreensivo, muitas vezes ele fica nervoso, e o Senhor, ele vai trabalhando, né, por meio da palavra que ele já deu, ele vai trabalhando depois pelos louvores que são maravilhosos, e vão trazendo para a gente justamente o que ele trouxe hoje, vai trazer hoje, que devemos ter nele. Então lá em Salmos 37, a partir do versículo 3, nós vamos ler Salmo 37, a partir do verso 3. Salmo 37, verso 3, diz assim: confia no Senhor e fazer o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que exulta astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por essa palavra, que o Senhor possa falar em nossos corações. E, irmãos, eu não podia deixar de aprender, e a gente está sempre aprendendo, então eu aprendi com o pastor aqui, a gente botar título, e o título dessa mensagem é Trabalhando em Busca da Perfeição, Confiando em Deus. Amém? Aí eu faço uma pergunta já de início: quantos são aqui, todos são cristãos, acreditam em Deus, são crentes? E quantos? Todos? Amém? Glória a Deus. São protestantes, certo? E aí vem uma pergunta: pense aí, é possível suportar sozinho as preocupações e lutas? É possível? Para nós cristãos, entendemos que quem faz isso, né, demonstra que não tem essa confiança completamente em Deus, certo? Mas quantos de nós, mesmo nós cristãos, que às vezes temos essa confiança, ou achamos que temos, queremos, por meio de nossa própria força, do nosso tempo, do nosso jeito, né, fazer as coisas? Quantos de nós? E aí o Senhor nos traz essa palavra, que devemos confiar nele. E aí eu trago aqui para vocês algumas passagens que já nos dá uma dica do que é isso, do que é confiar em Deus, do que é esse homem. E aí confiar em Deus é estar convicto de que Ele está no comando de todas as coisas. Aí lá em 1 Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em Salmos 34:8 diz: o homem que confia no Senhor é bem-aventurado. Salmos 37:3 diz: confia no Senhor e pratica o bem. Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 28: o homem que confia no Senhor prosperará. Jeremias 17 diz: maldito aquele que confia no homem e se aparta do Senhor. E o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor não se abalam. E aí eu volto para a pergunta: é possível suportar sozinho as preocupações? Não é possível, irmãos. Nós temos que confiar no Senhor pelo simples fato de que Ele mesmo já nos alerta e nos passa aqui por meio de várias passagens isso. Mas a gente ainda tem dúvida, porque somos homens, somos humanos, somos falhos, somos pecadores, como falou aqui o louvor. E estamos em construção. E para construir uma vida em santidade, uma vida em confiança, uma vida em busca da perfeição,
nós temos que entender o que é essa confiança em Deus. E aí uma definição aí mista que eu encontrei, com várias definições: a confiança em Deus é a disposição espiritual de entregar-se sem qualquer reserva aos cuidados, sabendo que Ele tudo fará para que em nossa vida sua glória seja plenamente exaltada. Então veja que a confiança em Deus é um ato não só de prática, mas inicialmente espiritual. Nós temos que entender quem é Ele. Nós temos que, pela fé, saber que Ele sabe de tudo e cuida de nós. E isso tudo é para a glória dEle, não nós. Não nós. E aí eu faço uma outra pergunta: quem já pulou numa piscina ou no mar aí? Quem já pulou numa piscina ou no mar? E por que nós fazemos isso? Porque nós temos a certeza de que lá tem água, certo? Porque até nós vemos a água, certo? Confiar em Deus é semelhante a isso, porém mais profundo, pois já contemplamos sua glória na superfície da nossa vida. Vemos isso pela fé. Sabemos que Ele cuida de nós e do nosso futuro, que tem o melhor para nós. Por isso pulamos de cabeça nos seus planos e desígnios, ou deveríamos fazer isso, sem reservas. E aí temos a certeza que Ele cuidará de nós, que tudo fará por nós, que tudo fará na nossa vida para a glória dEle. Porque tudo que Ele faz na nossa vida é para que nós agradecemos e glorificamos a nossa vida nele. E é isso que nós precisamos entender para buscar essa perfeição. A confiança em Deus está nisso. E aí em Provérbios 34 ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós seremos bem-aventurados. E se somos bem-aventurados, faremos o bem, ajudaremos as pessoas, isso de modo natural, sem reservas. O pastor falou aqui de uma atividade, de um plano que Deus colocou no coração dele, no coração do pessoal de Cabo Frio, e está se reverberando e se transformando e se multiplicando por todas as nossas igrejas, se Deus quiser, que é o restaurante de graça, que é uma ferramenta, uma forma de você fazer o bem, sem reservas. E aí culminou com essa ceia maravilhosa. Irmãos, eu estava inquieto, porque eu queria estar aqui e não consegui sair do meu trabalho. Lá o trabalho é complicado, é a guerra espiritual todo dia. E eu já tinha saído um dia desse para fazer alguns exames. Eu falei, eu não vou pedir de novo, porque eu vou dar armas, para o inimigo estar, Mas eu estava acompanhando, estava em oração, estava fazendo a minha parte, porque a sua parte é essa, o que você pode fazer, naquele momento. Para adquirir essa confiança em Deus, temos que praticar a chamada teologia espiritual ou devocional. É isso, a prática por meio da palavra do Senhor. O próprio livro de Salmos que nós estamos lendo aqui é isso. Ele é profundamente espiritual e assim, inexplicavelmente devocional. Aqui você aprende como devemos seguir em agradecimento ao Senhor. Aquele que tem dúvida do que fazer, leia Provérbios e Salmos. Vocês vão ter o esclarecimento, principalmente vocês jovens, do que fazer para começar a esse caminho, ou continuar nesse caminho da perfeição e da confiança em Deus. E aí nós temos que aprender também a cultivar essa confiança. Mas primeiro nós temos que entender quem é Deus. Alguns atributos que Ele tem que nos traz a refletir sobre essa confiança, para montarmos a base dessa confiança em Deus. E aí eu vou trazer algumas aqui dos atributos e das maravilhas e do que é o Senhor e do que nós temos que reconhecer no Senhor. Então, primeiramente, Deus é soberano. O princípio da sabedoria de Deus é a autoridade absoluta e inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas criadas.
aqui na terra e no céu. Não ocorre nada sem a permissão dele. Se entendermos essa soberania de Deus, já estamos meio caminho andado. Já entendemos que tudo ocorre porque é permissão dele, que tudo ocorre para a glória dele, e que tudo ocorre para o bem daqueles que o amam, daqueles que o seguem. Então, portanto, aquele que descansa na soberania de Deus não se estressa, não se desespera, sabe que todas as coisas acontecem pelo divino querer, pelo querer de Deus. Romanos 8 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, naqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você é chamado segundo o propósito de Deus. Não se engane. O que você faz na sua vida, e principalmente na obra de Deus, é um chamado dado por Deus para que você utilize para a glória dele. Então não se engane. De você não sairia nada. É a misericórdia de Deus. Então entenda essa soberania. Entenda que Deus está no controle. E como Ele mesmo diz na sua palavra, todas as coisas vão contribuir para aquele que tem esse entendimento. O outro atributo, Deus é sábio. A sabedoria de Deus é o atributo por intermédio do qual Ele sustenta todas as coisas, fazendo com que tudo contribua para a execução dos seus planos, decretos e desígnios. Então essa sabedoria de Deus, ela é a base dele para sustentar tudo o que ele mesmo faz, para que aquele plano que ele tem para nós, aquele decreto que ele impôs a nós, os desígnios que ele tem para a nossa existência, sejam cumpridos, sejam executados. Em Efésios 3,10 diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades no céu. Então somente Ele é capaz de operar de tal maneira, fazendo com que tudo na vida dos seus filhos, na nossa vida, contribuam para a sua glória e para a nossa maior felicidade. Mas esse atributo de Deus, ele externa para nós. Se nós estivermos com o coração aberto, ele externa para nós, ele distribui conosco essa bênção. E nós temos um exemplo aqui em 1 Reis 3,28, aquela passagem de Salomão, onde duas mulheres estão ali, uma mulher rouba o filho da outra, e as duas estão ali levando a questão ao rei Salomão, e ele, com a sabedoria que Deus deu para ele, ele manda, pega uma espada, e iria dividir o filho daquelas mulheres, em princípio, porque estavam brigando, para dividir uma parte para uma e uma parte para outra. E uma mulher gritou: não faça isso, entregue, deixe com ela. E ali estava a sabedoria de Salomão, e entender que somente uma mãe abdicaria do seu filho pela vida dele mesmo, para que ele continuasse a existência dele. Somente uma mãe faria isso. E ali entregou o filho para a verdadeira mãe. E aí diz assim, em 1 Reis: e toda Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. E essa sabedoria de quem, irmãos? É de Salomão. Essa sabedoria que nós devemos procurar. Mas para adquirir essa sabedoria, temos que entender que Ele é soberano. Temos que entender que nós temos que seguir e fazer o bem. Temos que entender que temos que buscar nele. E para reforçar isso, nós temos que saber que Deus é poderoso. Confiamos ou devemos confiar em Deus, porque Ele pode todas as coisas.
nada lhe é impossível. Mateus 19 diz, Jesus falando, ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. É o próprio Deus encarnado, o Jesus Cristo, o Filho, dizendo isso. E conforme a vontade, Ele opera em nossas vidas, fazendo com que todos os seus planos se cumpram, quer nós queiramos ou não. São os desígnios dele. E Jó é um exemplo da Bíblia, assim como Pedro, Abraão. Interessante que ele fala assim no versículo 42, no capítulo 42, verso 2: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então peça esse entendimento de Jó. Jó entendia quem era esse Deus. Ele entendia que ele era soberano. Ele entendia que ele era sábio, que tudo que ele estava fazendo estava no plano dele. E ele entendia que Deus era poderoso. Então nós devemos pedir essa sabedoria, esse entendimento, e que ele, por meio desse poder, principalmente nos dias maus, nos dê o entendimento para passar por aquele vento. Nos dê essa sabedoria para passar por aquele vento. Nós temos um exemplo clássico, por assim dizer, na Bíblia, do poder e da prova da soberania de Deus. O nascimento do próprio Jesus Cristo. Mesmo o inferno planejando e se empenhando para que o Messias não viesse ao mundo com vários planejamentos de assassinatos, de busca por aquela criança, Deus fez cumprir o plano dele na nossa vida. Deus operou desde a antiguidade, já produzindo por meio da sua palavra no homem o entendimento da vinda do Messias, por meio de vários profetas, por meio de vários enviados de Deus, e fez cumprir na plenitude dos tempos. Fez cumprir. Trouxe ao mundo o seu Filho, para que nós, que estamos aqui, creiamos nele, para que possamos ser salvos. E melhor, irmãos, ele nos enxertou na videira, porque nós não éramos o povo escolhido, não somos, mas pela sua misericórdia, porque o povo escolhido rejeitou ele ampliou com a sua graça, ele ampliou, ele nos abençoou. Mas para isso, irmãos, para entender isso e sermos realmente salvos, temos que entender todos esses atributos e confiar nele. Somente ele, para a glória dele. Nós temos que nos diminuir perante ele, porque só ele pode. E aí, mais um atributo dele, ele é provedor. Deus dá o provimento ou o provento, mas ele faz isso objetivando a execução do seu plano em nossa vida. É por isso que muitas vezes nós queremos muitas coisas e não conseguimos, porque queremos aquilo que não está no plano de Deus. Queremos fazer por nossa própria força, nosso entendimento. Engano, irmão, lê do engano. Nós temos que pedir a Deus que nos oriente, que nos mostre esse plano, porque ele tem um plano para todos nós. Quando ele te chama com o propósito de cumprir esse plano. Ele te provê as coisas para que você cumpra o plano. A história de José é um clássico, é um excelente exemplo, que mostra o que poderia ser uma tragédia pessoal. Mostra que o homem, por ser incrédulo, o homem, por olhar para o outro homem, pode fazer, mas aquilo ali era um plano para a salvação de uma nação. E quem faz isso, irmão?
Esse é Deus, que tira você daquele lugar, põe você no outro lugar que você não entende o porquê, mas ali Ele te capacita e te traz o entendimento do plano, por meio da sabedoria dEle, da soberania dEle. E José entendeu isso, e perdoou todos os familiares, e disse assim em Gênesis: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar nossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. O plano é de Deus, irmão, não é nosso. O próprio José muitas vezes questionou ali, mas Deus em sonho revelou para ele todo o plano. Peça isso a Deus, que Ele revele mesmo em sonho o plano dele na sua vida, porque Ele tem, e esse plano é maravilhoso. Esse plano é maravilhoso pelo simples fato que é para a glória dele. Então nós não somos qualquer um, nós somos filhos, porque cremos no Jesus Cristo, que é Salvador nas nossas vidas. Queremos nesse Deus poderoso, provedor. Então, da mesma forma, ocorrem na nossa vida muitas tragédias, muitas coisas que parecem ser tragédias, não são, porque Ele está ali nos preparando para a glória, para esse futuro, e para isso nós temos que exercitar a confiança nele, para esse caminho da santidade. Mais um atributo de Deus: Ele é amoroso. Todos os atos de Deus são o mais puro amor, o mais elevado amor. Mas Luciano, mesmo nas tribulações, mesmo nos problemas, sim, mesmo nos problemas, porque nós temos que aprender muitas vezes apanhando, quando nós não temos essa sabedoria de Deus, de entender antes do acontecido, antes do problema, devemos sim passar pelo problema, porque aí sim nós vamos entender na pele o que é servir, confiar e ter fé em Deus. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele mostra isso para a gente em amor. E aqui em Romanos 5 diz assim: a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi dado. Quando Jesus se ascendeu ao céu, Ele deixou o Espírito Santo. Ele disse que era o Consolador. Ele disse que Ele estaria conosco até que Ele retornasse. E nós temos que ter fé e rogar pelo Espírito Santo, para que Ele possa trazer o entendimento do nosso coração, do que Deus quer para nós. E mesmo que seja doloroso no presente, essas coisas que estamos passando, essas coisas também trazem a esperança daqueles que têm fé. Para aqueles que têm fé, aqueles que confiam no Senhor, sabem que o que está passando é passageiro. E nós temos que desenvolver isso. Porque, como disse aqui a palavra, nada é impossível para Deus. E se os homens veem isso como problema, em lágrimas, nós enxergamos que isso é o cuidado de Deus, é o conforto dEle, que emana do coração dEle, porque Ele é justo. E aí Isaías diz assim: exaltai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e de todos os aflitos se compadecerá. Então não fique preocupado, porque nessa sua aflição, nesse seu problema, se você confia em Deus, se você está no caminho dessa perfeição, Ele vai te dar o consolo. Ele vai trazer aquela palavra, aquela pessoa, aquele momento, aquela música, aquele louvor, aquele refrigério que você precisa. Não fique ansioso. Ponha os seus planos no caminho do Senhor, no plano. Pede a Deus para conjugar, juntar, equalizar aquilo que você tem na sua mente com aquilo que Ele tem para você. E com essa base de sabedoria, de soberania de Deus, crendo no poder, na provisão e no amor de Deus, nós vamos conquistar tudo que queremos nesta terra, até que Ele venha. Mas entendam, irmãos, que tudo isso é para a glória dEle,
Porque se você não entender isso, você vai ficar soberbo. E aí você vai cair. E a queda daquele que entende é muito pior, é muito maior. E é muito mais difícil levantar, irmão. Aquele que Deus coloca o plano e que ele segue o plano, mas no caminho, como nós dizemos aí no jargão, se desvia, para retornar é muito mais difícil. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, irmãos. Nós não queremos abrir mão. E para servir a Deus tem que abrir mão. Para servir a Deus você tem que abrir mão. Se você tem entendimento que você é servo, você sabe que tem que abrir mão. E para reforçar e exercer essa confiança em Deus, nós temos que viver pela fé. O justo viverá pela fé. Nós temos que viver sem ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então temos que ser agradecidos, nós temos que orar, temos que suplicar em ação de graças. Nós devemos que vir à igreja prestar o culto, não receber culto. Muita gente se engana, vem para a igreja querendo receber algo. Se você recebe algo quando você vem à igreja, é misericórdia de Deus, porque você tem que vir aqui para adorar e oferecer o seu melhor, o seu sacrifício, o seu melhor. E Ele, por misericórdia, nos dá alguma coisa, nos dá o refrigério que precisamos, nos traz uma palavra de confiança, nos ensina como devemos confiar. Nós temos que viver em oração, orar sem cessar, e nós temos que viver por meio da sua lei, da Bíblia Sagrada. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso é palavra de Deus, irmão. Não é minha, não é palavra de homem. O próprio Deus deixou na sua palavra essa dica. E por que sofremos? E por que talvez é difícil? Se nós seguirmos isso, não tem dificuldade. Não tem. Tem, sei lá qual o nome que podemos dar, coisas que acontecem na vida do ser humano normais. Até porque o mundo jaz o maligno, ele está todo momento tentando. Esse é o trabalho dele, irmão. Não se preocupe com o diabo. Ele já está condenado. E esse é o trabalho dele, levar quanto mais ele puder para o inferno. Então não se preocupe com ele, se preocupe com você, se você está seguindo o caminho que o Senhor colocou. Se preocupe se você está entendendo que Ele é soberano, que Ele é sábio, que Ele provê na sua vida. Esquece o diabo. Ele já está condenado e Ele quer levar você com Ele. Então fique atento à palavra de Deus. O cristão que exerce a confiança em Deus, quando vive pela fé, sem ansiedade, em oração e conforme a palavra de Deus, ele tem a vitória verdadeira, a vitória em Cristo Jesus. Então nós devemos confiar inteiramente nesse Jesus Cristo, nesse Deus maravilhoso, porque Ele está ao nosso redor, irmãos. Ele está aqui oferecendo a sua graça, a sua glória. Só basta nós esticarmos a nossa mão e pegar. Ele está presente em todo lugar, em todo momento. Ele é o Salvador da nossa vida. Se nós confiarmos nele e crer na sua promessa, que são muito ricas, nós vamos proclamar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós vamos proclamar que estamos firmes na promessa desse Deus. Nós vamos proclamar e vamos aplicar na nossa vida essa fé verdadeira. Nós não vamos ser ansiosos, vamos orar, vamos seguir a lei e a palavra de Deus.
Queria pedir aos irmãos que ficassem de pé. Já estou terminando. O crente deve estar em constante harmonia com a vontade de Deus para a sua vida, servindo e ajudando as outras pessoas em nome dele. Devemos amar e submetermos a Deus pela fé em Cristo, que se quisermos que o Senhor opere na nossa vida, devemos entender que Ele é soberano nela. Para termos sobre nós o cuidado de Deus, devemos clamar a Ele em oração e fé perseverante. Pela oração e confiança em Deus, experimentamos a verdadeira paz, recebemos a força, a misericórdia, a vida, a graça e a ajuda divina nesses tempos.